Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Irmãos, nós falamos aqui no primeiro culto sobre não inverter os valores de Deus. Abra a sua Bíblia aí. É a retrospectiva. Isaías 5:20. O que é que diz aí? Você que está ficando meio liberal, meio safadão. Não tem um William safadão? Agora tem uns crentes safadões. Os crentes aí que estão dizendo assim, agora eu sou crente, mas para frente. O que é que diz a palavra de Deus? Isaías 5, versículo 20. O que é que diz? Ai dos que é o mal, nem mal, que fazem da escuridão de luz, da luz, põe o amargo por doce, o doce por... Não inverta os valores de Deus. Tá certo? Não inverta o conceito de Deus, da palavra de Deus, da natureza do homem, da salvação de Deus e do destino eterno. Há maldição para aqueles que fazem isso. E há sofrimento para aqueles que aderem a esses conceitos deturpados. Na aula de 9:30 falei aqui sobre a teologia do corpo. Glorificai a Deus do vosso corpo. Então o corpo é a geografia da santificação. Você é templo do Espírito Santo. Então não use seu corpo para qualquer coisa. Porque um dia Deus vai ressuscitá-lo. E você será semelhante, corporalmente igual a Jesus. Agora eu quero falar sobre a felicidade de ser um discípulo de Jesus. Felicidade, tá? A felicidade. Então abra a sua Bíblia, por favor. Lá em Marcos. Capítulo 9. Versículo 34 em diante. Então, convocando a multidão, e juntamente, Marcos capítulo 8, 34 em diante. O que é que diz lá? Desculpa, gente, eu falhei. Até o William Bones, vamos lá. O que é que diz? Vamos ler juntos? 34 a 38? Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhar dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Amém. A felicidade de ser um discípulo de Jesus. Há muitos termos na Bíblia para descrever, para nomear um crente. Um deles é crente. Jesus disse para Tomé: Tomé, não sejas o quê? Incrédulo, mas seja o quê? Crente presbiteriano. Completou ou não? Crente. Seja crente. A Bíblia fala que os discípulos lá em Antioquia, quando a igreja foi plantada, foram chamados pela primeira vez de cristãos. Cristãos. Pela primeira vez. Significa seguidores de Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreve as suas cartas, ele usa a expressão aos santos que estão em Corinto, em Tessalônica.
Depois, Paulo também usa a expressão aos irmãos. Aos irmãos. Somente Jesus usou, e depois a igreja, no seu princípio, na sua origem, principalmente a igreja primitiva, chamou os crentes de discípulos. Discípulos. A palavra discípulos do grego, matetes, significa aprendiz. Aquele que aprende. E Jesus diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Então Jesus não mandou a gente fazer crente. Jesus não mandou a gente fazer o quê? Cristão. Jesus não mandou a gente fazer evangélico. Jesus não mandou a gente fazer presbiteriano ou batista. O assembleano. Jesus diz: fazei o quê? Discípulos. É um imperativo. Mas como é que faz discípulo? Tem alguma forma? Hein? Vocês que são da inteligência artificial. Tem? Vamos usar a inteligência espiritual. Veja, por favor, lá em Mateus, capítulo 16, o texto paralelo desse texto. Que ser um discípulo de Jesus é ter a revelação e saber quem é Jesus. Jesus fez uma enquete, um marketing, diz: que dizem os homens ser o quê? O Filho do Homem. Quem diz aí por aí quem é Jesus? E Pedro responde no versículo 16. Vamos ler juntos? 16 de Mateus. Respondeu Simão Pedro, disse: tu és o Cristo? Então Jesus lhe afirmou: feliz és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelara, mas meu Pai que está no... Então como é que se faz um discípulo? Como é que se torna um discípulo de Jesus? É quando nós recebemos de Deus a revelação de quem é Jesus. Então não é curso de discipulado, não é classe Essência da Fé. É ter uma experiência de conversão. Tá certo? Não é você se tornar membro da igreja. Todo um pastor tem um manual do novo membro. Não, mas tem um manual da Bíblia que diz que você, para ser crente, para ser membro da igreja, primeiro você precisa ser discípulo. E Jesus diz: bem-aventurado. Mas não somente isso. Por quê? Por quê que nós somos bem-aventurados? Por que que nós recebemos essa revelação? Abra a sua Bíblia, por favor, lá em João, capítulo 15, versículo 16. João 15, 16. O que diz? Vamos juntos, bem forte? Mas, meus irmãos, pelo amor de Deus, vamos lá. Não tem mais, mas vamos lá. O que diz? Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto me pedis ao mãe e ao nome. Então você é discípulo, você recebeu a revelação de Deus, quem é Jesus, mas você recebeu essa revelação porque você foi o quê? Escolhido. Não fui eu que escolhi. Eu sou feliz porque Deus o que? Me escolheu. Quereis vós retirar-vos? Pedro disse: espera aí, Deus, para quem o quê? Iremos nós. Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós não temos para onde ir, não. Então o discípulo não abandona Jesus. Eu queria que você fosse lá para Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. Por que tem uns crentes assim que gostam de reclamar? Mas
Isso não é justo. Escolher um, escolher outro. Por que Deus escolheu isso aqui? Não escolheu? Não é problema meu, meu irmão. Você vai para o Procon Celestial. Entra com habeas corpus espiritual. Faz um processo contra Deus. Veja. No capítulo 3, versículo 13. Lê comigo aí, por favor. O que diz aí? O que diz? Vamos lá. Depois subiu ao monte e chamou. E vieram. Ele chamou quem? Então pronto. Chamou a quem ele quis. Então, coloca aí na sua cabeça, ser crente, meus amados irmãos, não é um karma. Ser crente é ser o quê? Bem-aventurado, feliz. Feliz é aquele que foi escolhido por Deus para ser discípulo dele, para aprender dele, para ter essa revelação de quem é Jesus e viver o projeto mais fascinante da vida, que é o projeto de ser um discípulo de Jesus. E o projeto é que cada vez mais você seja parecido com Jesus. O projeto de Deus é que você seja conformado à imagem do seu filho. Seu filho. Isso é o departamento de cadastro. Mas vamos para o departamento de vendas. Estão entendendo o que eu estou dizendo? É o seguinte. Olha para essa porta aqui. Aqui na frente tem um versículo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o versículo da frente. Vendas. Mas todo versículo na porta, no fundo da porta. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Deu para entender? Se alguém quer ser discípulo, segue-me. Mas Jesus põe no versículo da porta do fundo. Departamento de cadastro. Muitos são chamados, mas poucos o que? Os escolhidos. Qual é o nosso papel? Discutir quem não está no cadastro? Não. Nós temos que tirar pedido. Ide por todo mundo e pregai o evangelho que é a toda criatura. Fazei discípulo de todas as nações. Agora, se o cadastro vai ser aprovado e o crédito vai ser liberado, não é comigo. Vocês estão entendendo ou não? Então veja, vamos para o texto. Versículo 18. Desculpa, vamos lá. Estou meio perturbado hoje. Marcos 8. 34. O que diz aí? Então, convocando o quê? A multidão. É como se Jesus estivesse na IPP-TV. Estou enchendo sua bola aqui, vamos lá. Convocando a multidão e juntamente os que eram seus, o quê? Discípulos. Aqueles que ele havia escolhido, estavam já com ele, seguia ele de perto. Jesus diz assim, vamos ler juntos a última parte do versículo 34. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Aqui nós temos 4 lições importantes. Como é que eu posso me tornar um discípulo de Jesus? Primeiro, é uma decisão pessoal. Se alguém o quê? Quer. Você não é obrigado. Você não precisa ser constrangido por ninguém. Você não precisa ser pressionado. Você não é obrigado. Você quer? Você quer ou não? Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas essa fé que é ouvida
mexe com a sua vontade, com os seus sentimentos. E você toma a sua o quê? Decisão. Ninguém aqui nessa condição da pregação do evangelho, do chamado para ser discípulo, a responsabilidade é colocada pessoalmente. Jesus não conhecia nem Calvino nem Armínio. Jesus não era reformado. Mas o que ele prega, a gente confirma aqui. Vocês estão entendendo ou não? Jesus disse, se alguém quer. Também há um aspecto aqui, que é uma decisão pessoal e calculada. O chamado de Jesus ao discipulado faz do discípulo ser solidário. Quer queira, quer não, tem que decidir, tem que tomar a sua decisão sozinho. Jesus não diz assim, quem quer, mas pergunta primeiro para a sua mulher. Não. Pergunta ao seu marido. Não. Você tem que tomar uma decisão o quê? Pessoal. A salvação é pessoal. Ser discípulo de Jesus é uma decisão o quê? Pessoal. Segundo, você precisa negar-se a si mesmo. Essa aqui é a parte mais difícil. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo o quê? Se negue. O que é que significa isso, gente? Negar-se a si mesmo é abrir mão da sua vontade e sujeitar-se totalmente à vontade de Jesus. Agora tem um pessoal aqui na igreja que quer ser crente mais amaziado. Não é assim não, filho. Ah, mas pastor, eu tenho agora, eu não sou amaziado, mas eu agora tenho, como é que é? Um documento que se chama união estável. Jesus não mandou ninguém fazer união. Jesus mandou a gente o quê? Casar. E vai para o cartório. Você está entendendo? Viaja para fora do Brasil sem passaporte? Isso é bom? Vai lá, chega no aeroporto, vou entrar sem passaporte. Não, não é assim não, filho. Tá certo? Você diz agora, eu sou cidadão brasileiro, mas eu não tenho nem RG, nem carteira de habilitação. Pronto, tudo bem, você está preso. Esteja preso. Não é assim não. Eu estou colocando uma coisa simples hoje. Porque todo mundo quer Jesus como Salvador, mas ninguém quer Jesus como Senhor. Você precisa negar a si mesmo, renunciar a si mesmo. Jesus diz, siga após mim. É Jesus na frente e você atrás. Não é ser um discípulo do jeito que você quer. É do jeito que Cristo quer. Você não escolhe o que aprender, você não escolhe o que renunciar, você não escolhe o que fazer. Você agora, como discípulo, você é um servo. Você tem que obedecer a Cristo. Ah, pastor, não estou com vontade. Tudo bem, mas a vontade passa. Deus é poderoso para criar em nós tanto o querer quanto o realizar. Está sem vontade, ora que Deus abre a vontade. É igual fome. Está sem fome, toma um remédio de verme. É lombriga. Peça a Deus para abrir a sua fome espiritual, o seu desejo espiritual. Irmãos, o grande desafio da igreja hoje não é crescer com gente descrente dentro da igreja, trazer multidões aqui, ser membro de igreja, ter 10 mil membros, ter 20 mil membros. Nós precisamos encher essa igreja de discípulos de Jesus, amém? O Senhor precisa acrescentar à igreja aqueles que iam sendo o quê? Salvos. Encher de incrédulo aqui é ficar pastoreando bode, e bode dá trabalho. Nós precisamos de ovelhas. Jesus Cristo não faz bode, faz o quê? Ovelhas. Terceiro lugar,
Decisão pessoal calculada, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente. Veja o texto aí, o que é que diz? Tome o que é a sua cruz. O que é que significa cruz aqui, gente? Cruz significa o sofrimento que resulta da sua união com Cristo. A partir do momento, viu, Benjamin, que você se tornou um discípulo de Jesus, todo dia você tem que abrir mão da sua vontade. Todo dia você sofre porque você é crente. Está entendendo? Você sofre críticas, você sofre rejeição. Você sabe disso, Ricardinho? Você mudou de emprego agora porque você foi dizer, eu sou crente, eu não quero isso para mim. Presbítero 10, top. A gente não se vende, irmãos. O crente não é comprado pelas coisas do mundo. Não há dinheiro que compra um crente, não há prazer que compra um crente. Nós não podemos trocar Jesus por nada. Ele é a pérola de grande valor. Nós abrimos tudo para tê-lo. Comentário do príncipe. Abre aspas. Essa cruz não é uma doença, um inimigo, uma fraqueza, uma dor, um filho rebelde. Não. Um casamento infeliz. Minha cruz é esse marido. Não é? Esse marido é uma cruz leve, filha. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não transforme em cruz aquilo que não é cruz. Essa cruz fala da nossa disposição de morrer para nós mesmos, os prazeres e deleites. É considerar-se morto para o pecado, prazeres e deleites. E aí, para fechar o pensamento do príncipe, e andar com atestado de óbito no bolso. Morreu. Você entendeu o que eu estou dizendo? Morreu. Nós morremos com Cristo. Estamos crucificados para o mundo. Quarto lugar. Quarto lugar. Decisão pessoal, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir pessoalmente a Jesus. Abra a sua Bíblia, por favor, em 1 de Pedro, capítulo 2, 21. Jesus diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e que? Siga-me. Nós temos que seguir a quem, gente? A Calvino? Nós temos que seguir teologia? Temos que seguir vozes do além? Não, nós temos que seguir a Jesus. Pessoas seguindo a Jesus. 1 de Pedro 2, 21. O que é que diz aí? 1 de Pedro. Acharam, irmãos? Vamos ler. Porquanto para isso mesmo fostes, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando exemplo para seguirdes os seus passos. Presta atenção, deixando-vos exemplo. No grego, a ideia aqui é de um caderno de caligrafia. Quem foi alfabetizado aqui com caderno de caligrafia? Como é que você aprendeu a fazer o A? O B, o C, as vogais A, E, I, O, U. Fazendo o quê? Seguindo os pontinhos. Como é que você é um discípulo de Jesus? Você vai seguir os passos que ele deixou, as pegadas que ele deixou. Tem um clássico, né? Em seu lugar, o que? Cristo o quê? Faria. A novela evangélica. Em seu lugar, o que Cristo faria? Pensa assim, se Cristo estivesse no meu lugar, o que ele faria? Porque nós temos que imitar a quem? A Cristo. Sede, pois, imitadores a Deus como filhos amados.
A bem-aventurança de ser um discípulo de Jesus começa quando conhecemos a Jesus. A bem-aventurança de ser um discípulo de Jesus começa quando nós cumprimos as exigências de ser um discípulo. Terceiro lugar, a felicidade de ser um discípulo de Jesus fundamenta-se em 3 vantagens. 3 vantagens que você tem que faz de você uma pessoa bem-aventurada. Primeira vantagem, Jesus vai colocar aqui, versículo 35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, o quê? Perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, o quê? Salva-la. Primeira coisa, quem abre mão da sua vida e dos seus projetos pessoais por causa de Jesus e do Evangelho, faz um grande investimento e será recompensado com a vida, o quê? Eterna. Presta atenção nisso. Ele está colocando aqui que daria um homem em troca da sua alma. Não está falando em troca do seu corpo, em troca da sua alma. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Tem muita gente que mata, que sofre, que luta por coisas que não têm o quê? Nenhum valor. Nenhum valor. Tem gente que quer posição, que quer dinheiro, que quer status, que quer aparecer. Gente que quer tudo nessa vida, mas que não abre mão para ter tudo que é mais importante nessa vida, que é a salvação da sua alma, a vida eterna. Segundo lugar, quem abre mão da sua vida e dos seus projetos pessoais por causa de Jesus e do Evangelho, faz um grande investimento e será recompensado com a vida eterna. Você não perde nada em seguir a Jesus. Você perde tudo se você não seguir a Jesus. Tá certo? Então é melhor você investir no XP espiritual, no banco celestial. Segundo lugar, a salvação eterna da alma vale mais do que ajuntar tesouros e riquezas nessa vida, pois nenhuma fortuna poderia adquirir a salvação de uma alma. Dificilmente aqueles que amam as riquezas entrarão no reino de Deus. A única coisa que Deus fala que pode roubar o senhorio dele na nossa vida é o dinheiro. Por isso que ele diz, não podeis servir a Deus e as riquezas. Deus e as riquezas. Você está entendendo, gente? Tem gente que faz tudo por dinheiro. Tudo por dinheiro. Você tem que fazer tudo por causa de Jesus. De Jesus. É interessante porque aquele projeto que a gente está apoiando, nós estamos presentes em 349 presídios. Lá no estado do Paraná, nós estamos presentes com ordem do governo, em todos os presídios. Muita gente está no presídio porque roubou, matou. Ele vai para ali e ele descobre, através dos estudos da palavra de Deus, que o maior tesouro é Jesus, é ter a vida eterna. E mesmo preso ali, ele está livre. Amém? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Paulo diz, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está o quê? Algemada. Terceira vantagem, o verdadeiro discípulo,
é aquele que não se envergonha de Jesus, nem das suas palavras. E aqui, a promessa que Jesus faz aqui para mim e para você, é que aquele que não se envergonhar será reconhecido, valorizado, recompensado por Jesus em sua vinda. Você não está na Forbes, você não está na Veja, você não está na narrativa de todas as TVs deste mundo, dos jornais deste mundo, das manchetes deste mundo, mas na vinda de Jesus, você vai ser manchete de capa. Amém? Ele vai dizer, esse aqui é meu, eu não vou envergonhar. E vai dizer assim, esse cara não vale nada, mas é meu. É meu. Aquele que se envergonhar de Cristo, Cristo se envergonhará dele. Quero desafiar você nessa manhã a ser um discípulo de Jesus. Amém? Você que está afastado da igreja, filho de crente. Filho de crente não é crentinho, é cretino. Se você está desviado, meu filho. Esse mês nós estamos orando e pregando o evangelho para que as pessoas se convertam, se voltem para Deus. Não há privilégio maior, não há nada nesse mundo que se compara a ter Jesus Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador.